Porventura, alguma vez vocês já se perguntaram como é a tradução da nossa Bíblia no seu original? Não sei se todos os ouvintes conhecem, mas alguns devem conhecer. A nossa Bíblia no seu original foi escrito o Antigo Testamento em hebraico, com exceção de algumas passagens de Isaías e Daniel, que foram escritas em aramaico, alguns textos, pouquíssimos textos, e o nosso Novo Testamento, que foi escrito em grego. É algo muito interessante que poucas pessoas têm essa certa curiosidade para descobrir. Então, nessa tarde eu trouxe para vocês aqui um rápido conteúdo, não vou tomar muito tempo, até porque não dá, mas aproveita aí um pouco desse conteúdo que eu vou trazer para vocês nessa tarde. Nós temos os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros é chamado de Torá, de Pentateuco, seja da maneira que você quiser chamar. Torá no hebraico nunca quis dizer lei, mas sim instrução. E isso é algo muito interessante das instruções que ele traz para o seu povo nestes 5 primeiros livros da Bíblia. E nós temos aí, desses 5 primeiros livros, muitas histórias interessantes, como o princípio do mundo, como o Senhor libertou o seu povo da mão dos egípcios, a maneira do culto levítico, o censo de números e também a repetição da lei em Deuteronômio. Nós enxergamos essa completa palavra de Deus nestes 5 primeiros livros de uma maneira tão solene para os seus leitores do princípio. E foi isso que eu trouxe para vocês nessa tarde, para a gente estar abrindo esse programa aí, os 5 primeiros livros. Nós temos que entender que nas escrituras hebraicas, segundo a tradição judaica, os títulos dos livros bíblicos derivam as suas primeiras palavras. Vamos lá. Por exemplo, a primeira palavra lá do Gênesis é Bereshit. Começa assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim. Bereshit significa no princípio ou no início. Então, o primeiro livro, o nome recebeu Bereshit, que significa no princípio ou no início. O segundo livro é Shemot. Se você abrir lá em Êxodo capítulo 1, versículo 1, versículo 1, você vai estar vendo lá que começa assim: estes são os nomes, os que vieram com Jacó para a terra do Egito. Shemot significa estes são os nomes. E o terceiro livro é Vaikra. Vaikra significa e ele chamou. E ele chamou ali, trazendo também as primeiras letras lá a respeito do chamado, primeiramente com Moisés e do culto levítico com a descendência de Levi. E o quarto livro é o Bar Midbar, que significa no deserto. E o quinto livro é o Elen Hadavari, que significa estas são as palavras, ou apenas Davari, que significa palavras. Isso é algo muito importante, e a maneira que ele chegou em nossa mão, nossos dias, a maneira de escrito que ele chegou em nossas mãos. A maioria, acredito que já ouviram falar em 2 traduções muito importantes, que é a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento todo até então, o único material existente, pois foi escrito no século III a.C. A Septuaginta foi a tradução do 70 rabino do hebraico para o grego, na época em que a língua grega estava se expandindo bastante no mundo e eles queriam oficializar tudo em língua grega. E a Torá, a lei e os profetas não foram diferentes. Quiseram também sintetizar também na sua língua materna, na sua língua matriarcal, na sua língua que estava sobre o ofício da sua época. Então fizeram aí este intercâmbio, trazendo uma tradução diretamente para o grego. E a próxima tradução também ali muito interessante, que vai nos chamar um pouco a atenção, é a da Vulgata, que já é
no século IV depois de Cristo, não estou enganado, depois o irmão confere lá, mas é no século IV mesmo, se eu não estou equivocado. Isso é algo muito importante para nossas vidas, porque vai nos trazer um pouco da palhinha, como que chegou essas escrituras em nossa mão. Acredito eu que um dos títulos mais parecido que tem no nosso português para o hebraico é o primeiro livro, o livro de Gênesis, pois Gênesis também significa começo, princípio de todas as coisas. É a tradução do título deste livro, da Septuaginta, tradução grega do século III antes de Cristo. E para mim é o livro que mais se parece no seu título oficial. E o segundo, já esse Shemote também, que vem da tradução grega, para dar o nome de Êxodo, veio também na tradução grega do Septuaginta. Êxodo significa saída, tipificando a saída dos filhos de Israel do Egito. Enquanto o Gênesis, o princípio e o início, foi colocado este nome pelo princípio de todas as coisas, tanto o princípio do mundo, o primeiro homem, a primeira mulher, como surgiu os animais, o princípio das nações, até mesmo ali também o princípio das famílias destruídas, aconteceu ali no Éden, aconteceu ali também nas proximidades do Éden, melhor falando, o começo de tudo. Já o Êxodo tipifica exatamente a saída do povo de Israel do Egito. Por isso, foi traduzido como o Êxodo, para estar trazendo à tona o principal assunto do livro. Tá entendendo? E este Vaikra, que é o terceiro livro, conhecido em nossas mãos como Levíticos, a versão grega empregou o termo Leutikon. Esse se refere ao assunto principal do livro, que é o culto ritual ou o culto dos levitas, como nós estamos mais acostumados a falar. A versão latina translitera este título para Levíticos, com Ur, não com O, e no plural, de onde se refere o título nas diversas traduções modernas, inclusive no nosso português. Então, tomou também um do principal assunto do livro, que seria o culto levítico, a descendência de Levi, trazendo ali aquele culto, aquele ritual. Então, o autor, ou os autores, a Septuaginta foi a tradução ali dos 70 rabinos, optaram por estar colocando aí esse terceiro livro da Bíblia como Levíticos. Levíticos, que tem um principal assunto ali, o culto, o ritual dos levitas, para estar ali sendo direcionado pelo seu Deus. Eles pegaram e colocaram aí o nome Levíticos. Já o quarto é o Bamidbar, ou em nossas mãos, Números, né? Chegou em nossas mãos. Este título é um pouco interessante, apenas separado pelos censos que foram levantados. Alguns censos que foram levantados, algumas famílias. Percebemos que o Números é um dos livros que muitas pessoas reclamam de ler por ter muito nome de genealogias, isso, aquilo, outro. Aí muitas pessoas se incomodam por estar lendo, fala que não consegue entender muita coisa, isso, e vai falando. Percebemos que esse livro é um livro de bastante cálculo de pessoas, de censo, de famílias, de forças patriarcais, passando de um para o outro. E foi-lhe colocado este nome de Números. Na realidade, a Septuaginta, primeiro, ela traduziu para aritmoi, ou aritmética. Logo mais a tradução latina, a Vulgata do século IV depois de Cristo, depois você confere lá, mas é isso mesmo, século IV depois de Cristo. Ela intitulou como número, mas na primeira tradução lá do Septuaginta, primeiro foi aritmética, e depois a tradução Vulgata colocou para numeri, isso mesmo.
Então, depois de um tempo, foram formulando e chegou nas nossas mãos como este livro maravilhoso de Números. Eu acho interessante a expressão que os hebreus tinham colocado lá, e da maneira que eles recebiam, enxergavam esse livro como o Bamidbar, porque eles estavam ali passando exatamente o que aconteceu com eles no meio do deserto, pois a palavra Bamidbar significa no deserto. Ali eles tinham mais na cabeça, mais importante do que os números, as genealogias, tudo aquilo, ele estava vendo ali em tona o que estava acontecendo com eles no deserto, o que o Senhor tinha permitido que eles passassem, e os grandes livramentos e até mesmo os grandes castigos que aconteceu com eles ali no meio do deserto. Percebemos muitas ações interessantes, como, vamos lá, as serpentes, as abrasadoras que vinham ali picar o povo, e ali muitos morreram por estar murmurando contra Deus e contra Moisés. E percebemos muita forma de coisas sobrenaturais acontecendo no deserto. Mas só que quando veio para a mão lá primeiramente, os 70 rabinos, traduziram aí para aritmética, uma maneira mais usada que os irmãos vão estar entendendo, e a Vulgata para número. Então isso aí é muito interessante para entendermos como foi que se transformou neste nome que é hoje. Mas sabemos que no original não é assim. Por isso que eu achei muito interessante trazer para vocês nessa tarde. Já o quinto e último livro aí do nosso Pentateuco, da nossa Torá, é o Deuteronômio. Deuteronômio, na nossa original aí, vai estar chamando de Elihadavari. Elihadavari, que significa estas são as palavras. Elihadavari. Isso é muito interessante para nós entendermos a maneira que foi lhe dada para receber esse título de Deuteronômio. Isso é uma história um pouco mais comprida, digamos assim, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco mais para os irmãos entenderem por causa do horário, tá bom? O título de Elihadavari significa essas são as palavras, ou apenas Devari, que significa palavras. Muitas pessoas gostam de traduzir também apenas como Devari, que significa palavras. O que é interessante que este título, mais conhecido como Deuteronômio, ele foi colocado pela tradução pré-cristã grega, a Septuaginta, que vem da expressão to Deuteronomion touto, que significa, ou quer dizer, e está segundo a lei, ou esta a lei é repetida, como está lá em Deuteronômio 17:18, que nós vamos estar notando que a repetição da lei vai estar estando neste livro aí. To Deuteronômio touto, numa expressão bastante corriqueira. Isso é algo muito interessante. Nós pegamos que a principal instrução deste livro, eles enxergaram que foi a repetição da lei. A repetição colocado lá no livro de Shemote, que é o livro do Êxodo, a qual o Senhor estava dando ali a lei para Moisés. E aqui neste livro de Deuteronômio, esta lei é repetida. Por isso que escolheram colocar este nome de Deuteronômio, que significa lá repetição da lei, ou esta lei é repetida. A melhor maneira de nós entendermos. Esta aí a história destes 5 primeiros livros, pelo menos só o nome, né, meus irmãos? Para nós estudarmos o conteúdo dele de maneira central, é bem mais estendido, mas eu acredito que essa parte já deu para abençoar muito a vida dos irmãos. Compartilhe, envie lá para uma pessoa que você sabe que não conhece essa história, como que chegou a tradução da Bíblia em nossas mãos. Muita coisa muito interessante tem para nós falarmos, e acredito, se você continuar aí conectado, você vai ser bem abençoado, não só espiritualmente, mas até estruturalmente para o teu ministério. Então aí receba em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor? Vamos ouvir mais um louvor e logo mais estaremos de volta aí depois dos comerciais também.